Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, funcionários desta casa. Eu não quero aqui deixar, obviamente, de fazer uma citação ao presidente do Proágua, que veio aqui, fez a sua exposição, e acho justa também, mas dizer que, quando ouvimos, e aqui observava boa parte dos nobres parlamentares, extremamente preocupados, emocionados, inclusive, observei aqui o vereador Ninfo, sei da causa que enfrenta o GAP, sei o quanto a luta é justa. Tive a oportunidade, no início desse mandato, de ser recebido lá pelo ministro da Educação, ministro da Saúde, na época, o doutor Ricardo Barros, onde fizemos uma apresentação. Ele de pronto atendeu, mas nós sabemos algumas coisas que acontecem na política. E aqui, vereador Ninfo, quero dizer que nós somos pequenos para fazer algumas denúncias. Existe uma série de medicamentos que o mundo reconhece, mas o Brasil, que aí nós conseguimos observar os ditames da ditadura e não da democracia, onde impõe-se a uma série de amigos do rei a responsabilidade de validar esses medicamentos e ver a sofrência de um povo com uma criança, com a família, com um número significativo de pessoas. Eu fiz aqui, quero tomar a liberdade dos nobres pares, inclusive do tempo partidário, por gentileza que vocês possam... Eu fiz uma moção e gostaria que todos os vereadores aqui assinassem, porque eu acompanho essa luta, é uma luta... Outros vereadores são visitados também pelo gabinete, pela apresentação. E eu fiz uma moção aqui, vereador Ninfo, porque, sabe, os problemas novamente remetem à municipalidade, a vida e as deficiências e os acertos, eles acontecem na municipalidade e, infelizmente, por essa máfia, por exemplo, dos medicamentos, que quando achávamos que estávamos buscando uma solução no medicamento intermediário para tornar a coisa mais barata, sugiro aos senhores que façam o exercício da busca dos proprietários dessas empresas de medicamento alternativo, que são filhos de ministros que estavam na pasta defendendo a manutenção e o agrupamento de um novo grupo, de um novo processo, mas não para facilitar a vida das pessoas, e sim para encher o bolso daqueles que ganham entrando governo e saindo governo, mudando modelo, mudando política partidária, mas não fazem efetivamente as coisas muito simples. Existe uma série de medicamentos, eu não quero falar nenhuma besteira aqui, mas são 5 apenas medicamentos que estão liberados pelo Conselho. Mas tem mais de uma dúzia de medicamentos, o mundo reconhece, nos Estados Unidos reconhece, a Europa reconhece, o Brasil não reconhece. Porque tem que passar primeiro por uma série de novo, eu repito, vereador Ninfo, canalhas, pessoas inescrupulosas que não estão preocupadas com o dia a dia do nosso povo, que olhando esse magnífico Sérgio Moro querendo prender um monte de pessoas, que prendessem esses canalhas, que colocassem rapidamente na cadeia, porque não dá mais para suportar isso, e cai sobre nós essas responsabilidades. Mas o grande incremento é da União, o grande incremento é do Estado. Por isso, tomei a liberdade nessa casa de fazer uma moção e gostaria de fazer, que o presidente me autorizasse a leitura dela e que nós pudéssemos todos, enquanto vereador, assinar. Eu já lhe passo a palavra, vereador Rodrigo Facchini. Considerando, isso aqui está indo para o governador do Estado, considerando que a hipertensão pulmonar é uma denominação dada a um conjunto de alterações que dificultam a passagem do sangue pelas artérias e veias pulmonares, podendo sobrecarregar o coração e causar o cansaço e desmaios, e em casos muito graves pode haver a necessidade de internação e de transplante pulmonar. Que a hipertensão pulmonar é uma doença rara, progressiva e potencialmente fatal, caracterizada pelo aumento da pressão arterial pulmonar e o aumento da resistência vascular pulmonar. Considerando que atualmente estudos apontam a prevalência da hipertensão pulmonar de 25 milhões de habitantes, todavia, sendo que a extosomose é a causa número 1 da hipertensão pulmonar, e considerando o alto índice de infectados no Brasil, nosso país foge das estatísticas da prevalência, apresentando mais de 60 mil pacientes.
Considerando que, mesmo diante de tantos números, estão em tratamento apenas cerca de 3 mil pacientes, o que nos leva a concluir que mais de 90% dos pacientes estão sem o diagnóstico atualmente. Considerando que os medicamentos que proporcionam uma melhora na qualidade de vida dos pacientes de hipertensão pulmonar são de alto custo, os quais constamos: sildenafila, bozentana, macitentana, ambrizentana, roizigat, selixipag e iloprost. Considerando que a fibrose pulmonar idiopática é uma doença pulmonar progressiva de causa desconhecida, por algum motivo o pulmão perde sua elasticidade e há um aumento descontrolado de células que causam a cicatrização, fibrose. Considerando que, segundo o Dr. Alberto Rubim, professor adjunto de pneumologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, o pulmão não consegue mais desempenhar sua função primordial, o qual é captar oxigênio e oxigenar as células dos tecidos e órgãos. Considerando que FP1 é a doença rara a cerca de 13 mil brasileiros com a FP1 ou FPL. Considerando que, por causa da falta de oxigênio, quem sofre da doença tem muita dificuldade para realizar atividades cotidianas, como subir um lance de escadas, vestir-se sem ajuda, comer ou regar uma simples planta no jardim. Considerando que, para aliviar o sintoma da falta de ar, as alternativas mais utilizadas até então eram a oxigenoterapia e o transplante de pulmão, procedimento complexo e de difícil realização. Considerando que, normalmente, após o diagnóstico, 50% dos pacientes de FP1 vão a óbito num período de 2 anos, considerando que os medicamentos que proporcionam uma melhora na qualidade de vida dos pacientes de fibrose pulmonar idiopática são as seguintes. Desculpem aqui, eu gostaria que os nobres pares pudessem, não é questão de chamar a atenção, mas nós ouvimos aqui o depoimento de uma mãe com lágrimas nos olhos, uma criança que está aqui aguardando que nós possamos tomar uma providência, e acho que não apenas assinar, mas uma manifestação de público. O governador tem que estar ciente disso, o presidente da República tem que estar ciente disso, o Ministério da Saúde tem que tomar rapidamente uma providência, porque, vereador Nifo, eu fui 2 vezes conversar com o ministro. Ele muito rapidamente chamou os técnicos, mas existe, eu não quero aqui colocar nome porque propriamente não estou em Brasília, mas existe uma máfia muito clara sobre esses medicamentos que se apropriam como se fosse deles e não resolvem porque querem receber para resolver esses problemas. Como costumeiramente acontece no país, cria-se uma dificuldade para depois vender facilidade. E é sobre essas práticas que tem que entrar a justiça rapidamente e prender todos esses canalhas. É uma solução muito fácil e muito simples. Validar um medicamento que já é comercializado em países que estão alguns anos-luz à nossa frente, sobre o ponto de vista técnico, sobre o ponto de vista médico, sobre o ponto de vista humanitário, e nós já estamos aqui discutindo não aceitar esses medicamentos, não, pelo menos, receber e prontamente dar uma atenção sobre a possibilidade de aceitar o medicamento ou não. Fica se esticando o chiclete, entra ministro, sai ministro, entra ministro, sai ministro, e ninguém faz absolutamente nada. Estamos atendendo, parece que a intenção é ocultar números, porque veja que os dados são significativos, mas aparecem apenas uma ponta desse iceberg, porque o governo federal não quer tomar ciência disso. Trocamos agora recentemente o governo federal que possamos buscar uma solução, não é o único caso, tenho certeza, mas esse aqui estão todos os anos, a Rose nos procura, nos motiva, traz os depoimentos, ouvimos, eu tive em Florianópolis, na Secretaria de Estado, com a Rose levando a apreciação, e vai de um lado para o outro e não faz absolutamente nada. Vereador Rodrigo Facchini. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu também, de forma bastante breve, sei que o tempo já é escasso, mas eu me senti na obrigação de vir a essa tribuna. Desde já quero também cumprimentar o Padre Jorge e a toda a equipe que vem lá de Piraberaba. Mas eu precisava vir a essa tribuna e antes fui até
a Josiane pedir permissão, Josiane que aqui está, mãe do Guilherme, porque eu apresentei nesta casa um projeto de lei que está tramitando, e eu já quero desde já fazer um apelo aos colegas vereadores que possamos dar agilidade à tramitação desse projeto, que ele dispõe sobre a concessão de isenção da contribuição do custeio do Serviço de Iluminação Pública, ou seja, a COSIP, para pessoas com diagnósticos com doenças graves que dependa da utilização de aparelhos que necessitam eletricidade. Ou seja, a pessoa com hipertensão pulmonar, ela necessariamente, para a sua vida, ela precisa de energia elétrica. E essa votação que fizemos da COSIP, e por isso eu digo que eu me arrependo amargamente de ter feito, ela cobra a COSIP de acordo com o consumo. Essa criança que ali está, esse paciente, ele depende do uso da energia para sobreviver. E aí ainda é mais grave, e eu quero desde já, vereador Richard, lhe dizer que coassino a sua moção, e não tenho dúvida, né, da importância, mas não é só o remédio que está fazendo falta. Só e talvez esse registro possa evidenciar a minha indignação. Lá em 2013 eu estive na Francisco Bernardo Betcher com a Rose, com a Josiane, com o Guilherme. Em 2013. Depois disso eu levei o prefeito lá, Rose, quantas as vezes? 3, 4, 5 vezes. E aquela rua continua esburacada, sem condição do caminhão que leva oxigênio trafegar. Olha o que eu aqui estou dizendo. Essas crianças que ali estão, que dependem do oxigênio, e naquela rua pelo menos 2 pacientes, não conseguem receber o caminhão do oxigênio porque a rua não permite o tráfego desse caminhão. Mais do que isso, o pó que levanta é um veneno para a saúde e para a vida desses pacientes. Isso me traz grande indignação. É a pavimentação de uma rua, aliás, que lá atrás, no governo passado, lá no governo do Carlito, já estava no BNDES e não foi feito. Que está vencendo 6 anos do nosso governo, do qual eu participo, do qual eu trabalhei para eleger, e também ainda não está feito. E essas crianças que ali estão dependem da pavimentação dessa rua. Se não a pavimentação, da manutenção, para que o caminhão possa chegar e colocar oxigênio. Nós estamos falando aqui de vidas. Nós estamos falando da garantia de um direito do bem-estar desse cidadão, nesse caso desse paciente. Colegas vereadores. Para concluir, vereador. Como já falei em outras oportunidades, a história vai nos cobrar. A história vai nos cobrar. Josiane, você não escolheu a doença do seu filho. Agora eu sou testemunha do amor, do carinho, da luta, não só sua, mas também do Guilherme e de toda a família, na busca da vida. E algumas das vezes eu me sinto impotente, incapaz, porque a gente não conseguiu, nesses 6 anos, garantir que um caminhão de oxigênio chegue à frente da sua casa para garantir a vida do seu filho. Isso é lamentável. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Facchini. Por um tempo de até 4 minutos, o PR, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumprimentar o público presente, Padre Jorge, Anselmo Cadorim, demais lideranças aqui presentes, o Nelson, presidente do Condi, e as mães aí que lutam há muito tempo que nós acompanhamos aqui, né, Rosa? Quero enaltecer aqui a fala do Richard, principalmente do vereador Rodrigo Facchini, que eu tenho acompanhado
desde a primeira vez que trouxe essa matéria aqui, e que, infelizmente, nós, vereadores, muitas vezes estamos de mãos atadas, sem poder fazer muita coisa. Nós até dá uma ansiedade, uma tristeza profunda interior de ver que nós somos muito limitados. Falei hoje na comissão na apresentação dos resultados da saúde, falei aqui na semana passada, faleceu um rapaz de 36 anos que tem a família, filha pequena, por falta de medicamentos. A Secretaria de Saúde expôs que fizeram todo o processo licitatório e que não comparece empresa para apresentar e vender o produto, porque eles querem mais. É terrível isso, é terrível. Querer comprar e não ter fornecedor de um medicamento desse, daquele, não é só da pressão pulmonar, é de outras que tem. Vereador Rodrigo, nós somos, agora, uns 2, 3 anos atrás, lá na Secretaria de Saúde do Estado, bater, pressionar, teve a vacina, o remédio da hepatite especial, que não tinha, fomos lá, conseguimos. É essa pressão que nós temos que fazer. É isso, vereador Rodrigo, que nos propomos quando nós três, eu, você e o vereador Rodrigo, fomos da Comissão de Saúde, exigimos do governo do Estado que trouxesse o medicamento, que botasse o medicamento aqui. E é isso que nós temos que fazer. O governo federal, que investe muito pouco na saúde. O governo federal investe somente 3,8% do seu orçamento na saúde. O governo do Estado é obrigatório investir 14% e quase não chegou nisso. E o governo do município precisa investir 15%, e ano passado investiu 38,8%. Alguma coisa está errada. Nós pagamos tanto impostos que vai para o governo federal e o que nós recebemos na saúde? É gente em fila, gente precisando de medicamentos. Agora, outra situação, vereador Rodrigo Facchini, daí depende do município. Pavimentação, tem que olhar, tem uma questão social. Quantas pavimentações foram feitas de graça, ou isentando? Então, nesse projeto da COSIP, que a vereadora Tânia Larson apresentou, que nós assinamos com 7 vereadores, nós podemos incluir nesse projeto, inclusive, uma emenda dando a gratuidade nesses casos. Pegando o seu projeto e incluindo ali. Ou outro projeto que estamos esperando o Executivo mandar, para que a gente possa aí colocar esse tipo de gratuidade, porque eles usam muito mais energia. Vou lembrar só um caso, claro, vereador, só uma situação, uma lei minha apresentada, aprovada, que dá desconto pela média dos últimos 6 meses, quando consome mais água para a limpeza de casa, nos casos de enchentes, porque custa muito, gasta muito. Então, aquele valor é descontado. A energia também pode ser descontada, porque é um consumo maior. Exatamente isso, vereador Maurício Peixeira. Há pouco conversava com a Josiane. Disse, olha, eu vou marcar com o presidente da Celesc, vou convidar alguns colegas vereadores e convidar a organização, a associação, para que possamos ir até a Celesc de forma urgente e buscar a possibilidade de uma isenção, tendo em vista que é a garantia da vida. Simplesmente basta nós imaginarmos, se a família não tiver dinheiro para pagar a conta de luz, vai para o hospital. Vai morrer. E vai para o hospital, vai gastar a conta. Exatamente. Então, nós não podemos pactuar com isso. Então, desde já, quero aqui em público combinar com Vossa Excelência. Vamos marcar imediatamente com a presidência da Celesc e vamos até lá fazer esse apelo. Quem saiba, Santa Catarina, vinda através da nossa movimentação aqui de Joinville, possa criar aí um projeto piloto que certamente vai beneficiar ou vai isentar milhares de pacientes dessa
desta patologia que é tão grave e que tanto precisa de energia e que é tão cara hoje. E não é só nessa patologia, tem outras que também utilizam, né? São necessárias e já encaixaria junto. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador Maurício Peixer. Por um tempo de até 4 minutos, PSDB, vereador Odir Nunes. Senhor presidente, senhoras vereadoras, as nossas meninas desta casa, como são chamadas carinhosamente as nossas vereadoras, senhores vereadores, munícipes que nos honram com as suas presenças. Gostaria também de dizer a vocês que eu também sou um portador de doença pulmonar. Talvez aqui ninguém sabia, mas eu também tenho esse problema. E a coisa mais triste é a falta do ar, do oxigênio. E eu também quero dizer que eu tive o meu pai, que morreu em função disso, e mais 7 irmãos que morreram por deficiência pulmonar. Então eu também quero, claro, ser aliado a vocês por esta causa nobre e justa, porque a coisa mais triste, vereador Ninfo, e eu passei e vi os meus irmãos morrerem por questão pulmonar. A morte talvez, Padre Jorge, é a morte talvez mais terrível que tem, é a morte pela falta do oxigênio e do ar, melhor dizendo. Pelo tempo de até 6 minutos, partido do SD, vereadora Tânia Larso. Perdão, vereadora, 4 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público aqui presente e quem nos assiste pela TV Câmara e pela internet. Quero ser solidária a vocês, mamães e papais, que eu sei que a luta é grande, né? Concordo com o vereador Facchini e com o vereador Maurício Peixer, da gente lutar, né, por vocês em relação à luz, a energia que tanto necessitam no dia a dia. É importante, é um custo a mais para vocês. Eu sei que vem medicamentos que muitas vezes o SUS não consegue dar para vocês, vocês têm que correr atrás. E vocês são mulheres, são mães, são pais, como a mamãe falou aqui, são enfermeiras, são médicas, são psicólogas, e além de tudo ainda tem que buscar força, né, para seguir, porque vem o altos e baixos, às vezes psicológico, às vezes o emocional, e não é fácil, né? Nós que vivemos o nosso dia a dia, nós passamos por isso. Imagina vocês, né, sabendo que está nas mãos de vocês vidas, e vidas que precisam da força e da energia positiva de vocês, tá? Mas nós estamos aqui também, eu como vereadora, estou à disposição de vocês para essa luta. Eu quero... Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, a TV Câmara. Quero cumprimentar o senhor Manuel, lá do Quiriri, o padre Jorge Walter, que é meu amigo das antigas, o seu Leonardo, lá, um grande amigo. Quero cumprimentar as mães e todas as pessoas aqui presentes. Eu queria dizer, mãe, que eu não tenho filho especial, mas no meu trabalho de 43 anos de social, eu já sofri muito junto com essas mães. Queria dizer para você que o meu coração ficou muito apertado, porque eu acompanhei muitas crianças com problema, não só deficiência de pulmão, mas crianças com vários problemas. E, por incrível que pareça, ontem à noite, alguém parou meu carro e falou: Dona Iracema, por favor, para. O meu filho é especial e eu não tenho remédio. Eu não tenho, eu estou sem dinheiro, eu estou sem remédio. Dona Iracema,
não tem no setor público. Então eu quero dizer assim para todas essas mães, vocês não são só mães, vocês são super mães. Quando vocês falam que de um filho deficiente, é a mesma coisa de uma mãe ter 10, 12 filhos. O trabalho, eu acho que é mais maior ainda de vocês. Então eu quero dizer que eu estou junto, de alma e coração. Quando você falava que o nosso mundo hoje, o nosso povo hoje, ainda tem dificuldade de entender os nossos problemas, os problemas dessas mães com esse problema, é porque eu sempre falo assim, que tem que existir menos ódio e mais amor. Começar a entender esse nosso jeito de ser brasileiro, mas nós temos que acolher com mais misericórdia todos esses problemas. Eu quero dizer para vocês, mães, para vocês, pais, que como vereadora eu vou colaborar também. Não só como vereadora, mas como mãe, como vó, como tudo. Eu quero dizer que contem comigo. Eu queria... O Facchini lembrou de um caso de falta de luz. Então eu tenho um trauma dentro de mim mesmo, dentro da minha alma, no fundo da minha alma. Eu tinha uma vizinha com esse problema de pulmão e ela usava máquina para sobreviver. E não sei, eu não conheço direito, mas existe um gerador, parece, e estava estragado e faltou luz. A primeira pessoa que chegou na casa dela fui eu. A menina faleceu. Gente, porque faltou luz. Até hoje eu não aceito isso. Porque ela disse que ela tinha pedido ajuda para alguém arrumar o gerador. Porque quando falta luz, eu acho que vocês têm algum aparelho. Não sei se vocês têm ou não. Tem, né? Então, eu queria dar esse testemunho. Não podia sair daqui hoje sem dar esse testemunho. O meu muito obrigado, senhor presidente, e a todos uma boa tarde. Obrigada, vereadora.